Olá, turma! Bem-vindos novamente. Sou a professora Marina e vocês estão preparados para a nossa última aula do módulo de TR de coluna vertebral? Bem, hoje nós iremos falar sobre a coluna sacral e a coluna coxígea, ou como vocês podem chamar de sacro e cox. Nós iremos ver então os protocolos e as incidências utilizadas para a visualização dessas estruturas. Porém, antes de começarmos a estudar as incidências, os protocolos que nós utilizamos para a visualização delas, vamos então verificar um pouco sobre a anatomia e a importância dessas estruturas para o nosso organismo. O sacro e o cox são diferentes de outros ossos da coluna vertebral, concordam? O sacro, às vezes chamado de vértebra sacral ou coluna sacral S1, S de sacro, é um osso grande e plano, de forma triangular, aninhado entre os ossos do quadril, ou seja, ele está entre os ossos do quadril e posicionado abaixo da última vértebra lombar, que é a nossa L5. O cox, ele localiza-se abaixo do sacro. Então, vou circular aqui para vocês. Então, observem. Cox e sacro. Ok? Então, como ele está abaixo do sacro, ele é o nosso considerado o final da coluna vertebral. Lembrando que a articulação sacroiliaca é formada pelas superfícies auriculares do osso íleo e do sacro, e é uma articulação estável, que vai ter componentes fibrosos e móveis. Então, coloquei essa imagem para vocês lembrarem dessa articulação. A articulação justamente do sacro com o osso íleo, ok? Observem aqui a nossa articulação e nesta outra imagem também. O sacro, então, é uma grande vértebra em forma de cunha. Deixei aqui para vocês uma imagem direita, o que é uma cunha, tá? E ele fica na extremidade inferior da coluna vertebral. Se vocês observarem, não há a separação das vértebras por discos vertebrais, mas sim uma união de todas as vértebras que formam, então, uma base sólida da coluna vertebral, onde ele se cruza com ossos do quadril para formar a pelve. O sacro é um osso muito forte, que suporta o peso da parte superior do corpo à medida que se espalha pela pelve e nas pernas. No desenvolvimento, o sacro se forma a partir de 5 vértebras individuais, que começam a se unir durante o final da adolescência e o início da fase adulta para formar um único osso. Então, nessas imagens, nós conseguimos ter uma visão anterior, uma visão anterior do sacro, uma visão posterior, em perfil e uma vista superior, ok? E aqui, novamente, desculpem, os componentes internos na vista em perfil. Em sua extremidade superior, o sacro forma a articulação lombosacra ou lombosacral, com a quinta vértebra lombar acima dela. Os ligamentos que ligam a quinta vértebra lombar ao sacro são semelhantes aos que unem os segmentos móveis da coluna vertebral em si. Porém, os movimentos nessa articulação são limitados, principalmente os movimentos de flexão e extensão, com uma quantidade mínima de flexão lateral. O sacro, então, ele se afunila até um ponto em sua extremidade inferior, onde forma outra articulação, chamada sacrocoxígea, a articulação com o cox.
Essa articulação é considerada uma sínfise, com os dois ossos revestidos por cartilagem hialina e conectados por um disco fibroso interposto. Em alguns indivíduos, a articulação ela pode ser sinovial. E como falamos anteriormente, nos lados esquerdo e direito, o sacro forma as articulações sacroiliacas, com o ilho, que é um dos ossos do quadril, para formar então a pelve total, ok? Ainda falando sobre o sacro, é uma estrutura que contribui para o dimorfismo sexual da pelve, ou seja, a caracterização de dois tipos distintos de indivíduos em uma espécie. Em primeiro lugar, o promontório sacral, que é a porção anterior mais saliente da base do sacro, e que eu vou deixar aqui circuladinha para vocês. Então, região do promontório, e que que é formado, na verdade, pela articulação da quinta vértebra lombar com o sacro, é menos proeminente nas mulheres do que nos homens. Isso, galera, vai resultar em uma pelve em forma oval nas mulheres e uma pelve em forma de coração nos homens. Então, observem, uma pelve, mais ovalada nas mulheres e uma pelve, olha só que criatividade, em formato de coração nos homens. Isso, para as mulheres, permite mais espaço para a passagem do bebê durante o parto. Portanto, nós temos dois tipos de pelve, a pelve ginecoide e a pelve androide. Já o cóccix é a parte terminal da coluna vertebral. É composto por 4 vértebras rudimentares que se fundem para produzir uma forma triangular e está localizado inferiormente ao ápice do sacro. Então, após o ápice do sacro, você consegue identificar o cóccix. O cóccix não contém canal medular, pedículos, lâminas ou processos espinhosos. O primeiro segmento é o maior, e a estrutura das junções vertebrais coccígeas pode ser variável e relacionada à idade, variando de até discos intervertebrais totalmente desenvolvidos a rudimentares, com graus variados de alteração fibrótica, até em grau de fusão dessas vértebras. Dependendo do desenvolvimento de um indivíduo, o cóccix pode consistir em 3 ou 5 ossinhos diferentes conectados por juntas fundidas ou até semifundidas, com ligamentos ou sem ligamentos, tipo disco. Então, uma estrutura que possui um diferencial anatômico muito grande. Embora inicialmente se pensasse que o cóccix é sempre fundido, agora se sabe que o cóccix não é um osso sólido. Então há algum movimento limitado entre os ossos, permitido pelas articulações e estes ligamentos fibrosos existentes. O cóccix é considerado uma estrutura vestigial, ou seja, que não é necessária ao corpo humano, mas ele possui a função de ajudar a suportar o seu peso enquanto você se senta. Nesse momento, muitos de vocês estão assistindo a aula sentados em suas respectivas casas aconchegantes, em uma cadeira bem legal, inclusive eu, que eu estou aqui gravando a aula de vocês. Quando inclinamos o corpo para trás, ou seja, reclinando na cadeira, a pressão que é gerada no cóccix é relativamente aumentada. Bem, até agora vimos um pouco sobre o que são essas duas estruturas, sacro e cóccix, e as suas importâncias
para o organismo, suas funções respectivas. Porém, agora nós iremos então verificar os protocolos para visualização das incidências de radiografia nessas estruturas. Inicialmente, vamos falar sobre a incidência para a articulação lombosacra ou para a transição L5-S1. Mas por que há um protocolo específico para essa estrutura? Há uma grande quantidade de pressão nesse ponto. Deixei até circulado aqui para vocês. Pois a curva da coluna vertebral muda de L5 para S1 de uma lordose lombar, ou seja, uma curvatura para frente, para uma cifose sacral, uma curvatura para trás. Esse nível L5-S1 suporta, absorve e distribui o peso da parte superior do corpo em repouso e em movimento. Essa é uma das razões pelas quais hérnia de disco e espondilolisteses são muito comuns. A primeira incidência que nós vamos estudar é a incidência para L5 e S1, chamada AP axial. Lembra, toda vez que você vê essa palavra axial, lá no nome da incidência, isso já te dá uma dica que o raio central vai ser angulado. Peço de novo para que vocês pausem esse vídeo e façam suas observações antes da gente continuar os protocolos. Qual o posicionamento do paciente e o que a gente deseja visualizar na radiografia? Vamos lá, então? Observem a nossa paciente. Ela se encontra em decúbito dorsal, posicionada sobre a mesa. E, turma, olhem que interessante, é sempre legal ver que há, sim, suportes que a gente pode utilizar para facilitar os nossos posicionamentos. Esses suportes, além de fornecer conforto para o paciente, eles são extremamente apropriados para a realização dessa incidência. Alguns são até vantajosos e vocês vão verificar o porquê. Observem a nossa radiografia. Consegue identificar a transição de L5 e S1? Como é que eu consigo identificar isso? Ai, meu Deus, Pro! Então, observem, olha, vou circular aqui o sacro para vocês. Percebam que ele tem esse formato de cunha? Então, é bem facinho da gente identificar, é um triângulo. E aqui, um triângulo invertido. E aqui, onde eu circulei de verdinho, é onde a gente consegue visualizar as vértebras. Então, se eu enxergo esta vértebra e aqui é o sacro, qual vértebra é essa? Nada mais do que, olha, minha seta ficou perfeita, né? Do que L5, ok? Se essa é L5, a de cima, então, a nossa L4. E aí, o nosso objetivo para isso é justamente visualizar esta articulação, a articulação lombo-sacra. Para essa incidência, nós iremos utilizar o tamanho de receptor de imagem ou filme 18 por 24 ou 24 por 30 na transversal, com a grade Potterbook. Na transversal, porque eu quero visualizar a articulação lombosacra. É interessante que a gente utilize o protetor de tireoide e o de gônadas. O de gônadas sem que ele sobreponha a área de interesse. O posicionamento do paciente é em decúbito dorsal, com um travesseiro sob a cabeça, que vai promover bastante conforto para o paciente, e braços levemente afastados ao longo do corpo. Já no posicionamento da parte, devemos alinhar o plano médio sagital à linha central da mesa. Flexionar os joelhos, apoiando o calcanhar sobre a mesa e, se possível, utilizando um suporte abaixo dos joelhos. A flexão dos joelhos vai possibilitar uma abertura das articulações intervertebrais
E não é justamente a articulação lombosacra que eu quero visualizar? Esse movimento mantém a coluna lombar alinhada também. É necessário que você garanta que não exista rotação da pelve. Já o raio central, ele é angulado 30 graus cefálicos para os homens e 35 graus cefálicos para as mulheres, devido à anatomia de cada um. Deve entrar no ponto médio entre as espinhas ilíacas anterosuperiores, ou as EIAs, ou seja, 4 centímetros abaixo do ponto médio entre as cristas ilíacas, que é mais ou menos entre L3 e L4. A sua DFF é de 100 centímetros e é importante que você realize esse exame ao final de uma expiração profunda, para que você diminua, então, os movimentos peristálticos, os movimentos do intestino, e que você mantenha o paciente posicionado corretamente nessa incidência. Vocês vão observar que toda vez que nós vamos observar o sacro, a região sacral, a região coxígea, é interessante que a bexiga ela seja esvaziada antes do procedimento e também ter o colo inferior livre de gases e material fecal, o que pode requerer uma lavagem intestinal se isso for solicitado pelo médico, para então uma melhor visualização dessas estruturas. Coloquei essa imagem para que vocês então relembrassem o que são as benditas espinhas ilíacas anterosuperiores. Então, olha lá, espinha ilíaca anterosuperior, localizada nesta região, nada mais é do que a projeção óssea na extremidade anterior da crista ilíaca. É daí, desta região, que se dá a origem do músculo sartório. O músculo sartório tem importantes funções, principalmente para a articulação do quadril, nos movimentos de flexão, abdução e rotação lateral da coxa. Continuando a falar sobre as incidências para L5 e S1, existe mais uma incidência que é o perfil. E, de novo, observem, façam as suas anotações. Posicionamento do paciente e as estruturas que vocês conseguem visualizar. Vamos continuar? Então, observem. A paciente ela está agora em decúbito lateral. Eu preciso visualizar a estrutura em perfil. Mas olha que interessante. Existem suportes, isso que eu quero que vocês peguem. Os suportes, eles estão aí para nos ajudar. Se for possível, coloque um suporte naquela região da coluna lombar para você diminuir a curvatura, entre as pernas, para que você não tenha uma rotação, sob a cabeça, um travesseirinho para você dar conforto. Tudo isso para promover uma melhor qualidade no seu posicionamento. Agora observem aqui a nossa radiografia. Então, de novo, poxa vida, como é que eu vou enxergar a minha articulação lombosacra? Então, você tem que achar L5 e S1. Então, opa, consegui achar L5, consegui achar o meu sacro. Lembra que o sacro tem esse formato de triângulo invertido. Então, fácil de achar. Então, localizado no meio deles dois, eu consigo identificar a minha articulação lombosacra. Para essa incidência, nós vamos utilizar o tamanho de receptor de imagem 18 por 24 ou 24 por 30 na transversal com a grade Potterbook. Novamente, utilize o protetor de tireoide e de gônadas, sem que a de gônadas sobreponha a área de interesse. O posicionamento do paciente é em decúbito lateral, direito ou esquerdo, sobre a mesa, os joelhos e os cotovelos flexionados com as mãos abaixo da cabeça, para que você retire os braços, então, de sobreposição, e para que você deixe o paciente com mais conforto. Alinhar o plano médio coronal e as costas do paciente com a linha central da mesa. Manter as pernas flexionadas para o equilíbrio do paciente. E vocês precisam manter a coluna alinhada.
Então, é interessante colocar um apoio ou suporte radiotransparente, hein? Não vai colocar um protetor de chumbo ali no meio, sob a região lombar. Caso for usado suporte, o raio central ele deverá ser colocado perpendicular. Ele não vai ser mais angulado. Por que isso? Porque você retira aquela curvatura acentuada, localizada no quadril, localizada na coluna lombar. Se o paciente tiver essa curvatura acentuada ou se você não pôr um suporte à radiotransparente, você mantém o raio central angulado no mínimo de 5 graus caudal. Então, o raio central com essa curvatura da coluna lombar é angulado de 5 a 8 graus caudal lateral, entrando 4 centímetros abaixo do ponto médio entre as cristas ilíacas. Sua DFF é de 100 centímetros, devemos realizar ao final da expiração profunda. E agora, nós iremos então verificar e estudar as incidências para sacro e para o cox. Iniciando então com a incidência apiaxial para a visualização do sacro. Observem novamente o posicionamento do seu paciente e as estruturas visualizadas. Como vocês podem observar, as estruturas então visualizadas têm agora um outro enfoque. Então, na outra era justamente a articulação lombosacra. Agora eu quero visualizar o sacro por completo. Então, vou deixar aqui, olha só, todo o contorninho para vocês do sacro. Olha que interessante, ok? Eu preciso visualizar agora essa estrutura porque este é o meu objetivo, para visualizar lesões, fraturas, enfim, diversas patologias. O paciente, então, está deitado em decúbito dorsal sobre a mesa, utilizando apoios, se for possível. Nessa incidência, nós vamos utilizar o tamanho de receptor de imagem 24 por 30 na longitudinal, com a grade Potterbook. Por que longitudinal? O sacro não é um triângulo invertido? Se ele é um triângulo invertido, a estrutura é longilínea. Então, o meu filme precisa estar nesse sentido longilíneo, na longitudinal. Utilize protetor de tireoide e de gônadas sem que sobreponha a área de interesse. E o posicionamento do paciente é em decúbito dorsal, com os joelhos levemente flexionados e a cabeça no travesseiro. Colocar os braços ao lado do corpo ou sobre o tórax e garantir que não exista rotação do tronco e da pelve. Pode ser feito em decúbito ventral ou em posição ortostática, porém não é muito recomendado, tá? Posição ortostática é muito raro. É somente caso solicitação médica em protocolos muito específicos. Em decúbito ventral, pode ser realizado sobre a mesa, caso o paciente não consiga ficar em decúbito dorsal, somente nesses casos. Posicionamento da parte. Você deve alinhar o plano médio sagital à linha central da mesa. Já o seu raio central é angulado 15 graus cefálicos, entrando no ponto médio entre as cristas ilíacas ou 5 centímetros acima da sínfise púbica. Sua DFF é de 100 centímetros e você deve realizar a incidência ao final da expiração profunda. Agora, observem os estudos para o cox. Então, é sim ainda uma incidência apiaxial, mas observem a mudança de algumas coisas, que eu já vou dizer que é o raio central e o enfoque nas estruturas. Então, o meu foco agora é visualizar o cox, ok? Façam suas anotações. Ok, então vamos continuar? Então, observem a região do cox, visualizada aqui na radiografia. Essa radiografia
O técnico ele ainda utilizou um cilindro de extensão para que se focasse mesmo somente na estrutura do cóccix. Então, porque o meu objetivo, neste caso, entre aspas, não é visualizar o sacro, mas sim especificamente o cóccix. Minha paciente se encontra com o mesmo posicionamento de sacro em decúbito dorsal com suportes. Porém, observem os diferenciais dessa incidência. O tamanho de filme é praticamente igual. É um 24 por 30 ou 18 por 24 na longitudinal, já que o cóccix é uma estrutura considerada pequena, com a grade Potterbook. Protetor, de novo, protetor de tireoides e de gônadas, sem que sobreponha área de interesse. E meu paciente praticamente com o mesmo posicionamento. Paciente em decúbito dorsal, com os joelhos levemente flexionados e a cabeça no travesseiro. Colocar braços ao lado do corpo ou sobre o tórax e garantir que não exista a rotação do tronco e da pelve. De novo, pode ser feito em decúbito ventral em posição ortostática, porém, essas duas outras não são muito recomendadas, ok? Decúbito ventral é somente se o paciente não consegue realizar em decúbito dorsal e a posição ortostática somente se houver solicitação médica, porém é muito raro. Posicionamento da parte, você deve alinhar o plano médio sagital, a linha central da mesa. O raio central é angulado 15 graus caudal, ou seja, podálicos para os pés, entrando no ponto médio entre as cristas ilíacas, ou 5 centímetros acima da sínfise pública. Sua DFF é de 100 centímetros e você deve realizar ao final da expiração profunda. Para o cóccix, nós também realizamos a incidência em perfil. Então, novamente, façam as suas anotações das suas observações, da radiografia e do posicionamento do paciente. Ok, então meu paciente agora está em decúbito lateral e é interessante que você utilize os suportes, um travesseiro entre as pernas, um suporte para que você evite aquela curvatura acentuada da coluna lombar. Nisso, a visualização que nós temos é muito específica. Nesse caso, observem essa imagem, nós conseguimos visualizar até o sacro, todinho. E lá embaixo nós conseguimos visualizar o cóccix. Para essa incidência, vocês vão utilizar o tamanho de filme 18 por 24 ou 24 por 30 na longitudinal com a grade Potterbook. Utilizem protetor de tireoide e gônadas sem que sobreponha área de interesse. Seu paciente está em decúbito lateral sobre a mesa, os joelhos e os cotovelos flexionados, com as mãos abaixo da cabeça ou utilizando um travesseiro. Alinhar o plano médio coronal e as costas do paciente com a linha central da mesa. Manter as pernas flexionadas para equilíbrio do paciente. O seu raio central agora é perpendicular vertical, entrando no ponto médio entre as cristas ilíacas. E a sua DFF é de 100 centímetros. E você deve realizar ao final da expiração profunda. Observem que, em todas as incidências de sacro e cóccix, ambos são comumente examinados juntos. Nas incidências AP, geralmente eles aparecem separados e elas são feitas separadas devido aos diferentes ângulos do raio central. Mas nas incidências em perfil, elas podem ser obtidas com uma única exposição, centralizando para incluir o sacro e o cóccix na mesma radiografia. Então, observem essas duas estruturas, essas duas imagens. Aqui, essa daqui que eu vou circular para vocês, o enfoque foi somente para o cóccix. Porém, vocês concordam que é mais interessante eu realizar uma radiografia que eu consiga incluir o cóccix e o sacro? Dessa forma, é muito recomendado para que você diminua as doses para as gônadas. As gônadas são extremamente sensíveis às radiações ionizantes.
Então, é sempre o ideal que quando você vai realizar um perfil de Cox, que você inclua o sacro, para que assim tenha uma melhor visualização das duas estruturas, mas que você evite, então, uma superexposição do seu paciente. Para finalizarmos a aula, vamos ver se vocês estão bons dos olhos. E aí, conseguem visualizar as fraturas? Este é um caso de um mesmo paciente, no qual a gente realizou duas radiografias. Então, a primeira radiografia, AP axial de Cox, do lado esquerdo, e a segunda radiografia, esta do lado direito, um perfil de Cox, no qual a gente já incluiu o sacro. Deixei o link para quem quiser posteriormente visualizar na internet, aqui do lado direito, tá? Então, o caso, ele relata que o paciente ele se apresentou ao setor e ele disse que há uma semana ele escorregou no gelo e caiu sentado. Ele estava apresentando muita dor na região sacrococcígea desde então, porém sem nenhum déficit neurológico focal. Vamos ver se vocês conseguem achar as fraturas. Tcharam! Conseguiram acertar? As fraturas de Cox, elas possuem causas diversas. E os locais mais comuns são de fatores traumáticos, enfim, distensão dos segmentos sacrococcígeos, como uma fratura ou luxação, congênita, uma ausência da curvatura anterior, devido a artrites degenerativas dessa articulação, especificamente da sacrococcígea, e de tumores, principalmente um tumor chamado cordoma. Essa condição, então, neste caso, uma fratura de Cox, é normalmente acompanhada e os cuidados são conservadores. Então, geralmente não se é necessário um tratamento mais invasivo, como um tratamento cirúrgico, mas sim muito repouso para que então essa fratura possa novamente ser curada, ser recuperada. Turma, muito obrigada pela presença de vocês. Hoje a aula foi um pouquinho longa, mas quero agradecer, então, todos esses dias que nós passamos juntos, mesmo que online, né, um pouquinho à distância, e nosso módulo de TR de coluna vertebral, ele acaba hoje, mas se vocês tiverem qualquer dúvida, pode falar comigo via WhatsApp, e-mail, que eu tento responder vocês o mais rápido possível. Só tenho a agradecer a todos, vocês são uma turma sensacional, desde o começo, né? Sempre falo isso para vocês. Eu tenho certeza que vocês vão ter um futuro incrível, tá? Por favor, eu vou mandar para vocês durante a semana uma pesquisa de opinião sobre as nossas aulas online que tivemos até agora, tá? Responda com sinceridade, não precisa se identificar. Eu só quero saber um pouquinho sobre como foi essa experiência de vocês, para que a gente, então, melhore cada vez mais essas aulas online. Este momento pelo qual estamos passando é um pouco difícil, mas logo, logo tudo volta ao normal, tudo vai passar, né? E espero que vocês fiquem bem, se cuidem de suas famílias, mas é um momento muito delicado e que requer muita atenção, ok? Cuidem bastante dos velhinhos, tá? Principalmente dos teimosos. Um grande beijo e espero mesmo que vocês tenham gostado das nossas aulas. Até já! E logo, logo nós teremos uma provinha, então não se assustem, ok? Logo, logo eu explico para vocês via WhatsApp. E por fim, eu deixo aqui um recadinho para vocês. Que nenhum obstáculo será grande se a sua vontade de vencer for maior. Então, vocês são muito especiais, são alunos muito dedicados, todos muito esforçados e que é uma honra ter sido professora de vocês.
Tenho certeza que o caminho na radiologia vai ser incrível para todos. Um grande beijo e fiquem com Deus.